Um ótimo e abençoado dia a todos. Audiência pública sobre o PPA, Plano Plurianual 2022 a 2025 e LOA 2022. Peço inicialmente a todos que fiquem de pé para a execução do hino do município. Na verdade, a contabilidade está na administração, mas isso não fica finanças. Quero convidar o vereador Cícero Cruz para compor aqui a mesa. Ele faz parte da Comissão de Finanças, é o relator. Contamos aqui com a presença do Dr. Ednaldo, mais conhecido como Bila, que vem fazer aqui alguns esclarecimentos sobre o PPA e a LOA. Quero pedir ao vereador Cícero Cruz que faça a chamada dos vereadores, por gentileza. Célio Ribeiro Alves. Presente. Clélio Francisco Ramos. Clemens Santana Machado. Evandro Alves Machado. Presente. Givaneide Barbosa Alcântara. Presente. José Carlos Laurentino Torres. José Cícero da Cruz. José Maciel da Silva. Presente. Josélia Vieira Cavalcante. Presente. Manuel Messias Rodrigues. Sara Nailê Vanderlei Silva. Presente.
Constatando que há número legal para a abertura do nosso trabalho, declaro aberta mais uma audiência pública da Câmara Municipal de Olho d'Água das Flores. Lembrando a todos que esta audiência tem caráter exclusivo de analisar e discutir o PPA, Plano Plurianual, do quadriênio 2022-2025, bem como a Lei Orçamentária para o ano 2022. Vamos passar a palavra ao doutor Edinaldo e depois a gente faculta a palavra aos vereadores para algum esclarecimento, ok? A palavra está com o doutor Edinaldo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais componentes da mesa, aos senhores vereadores e também a toda a população de Olho d'Água das Flores. Hoje represento o Poder Executivo em relação às leis mencionadas pelo presidente, PPA e a LOA. De antemão, o que eu posso dizer aos senhores é que nesse ano de 2021, o Departamento de Planejamento, junto com a Contabilidade, solicitou de todos os secretários as demandas das necessidades do município, que se fizesse um levantamento de onde havia extrema necessidade e também aquelas necessidades menores, para que havesse previsão orçamentária para que se pudesse executar no decorrer do quadriênio 2022 a 2025. A LOA, ela nada é do que o espelho das metas priorizadas no PPA, também na LDO para o ano 2022, e contempla todas as necessidades existentes no município. Todos os secretários fizeram seus levantamentos, seus estudos, para que visse com clareza e direcionasse um planejamento para realmente atender às demandas necessárias do município, priorizando as mais importantes. Então essa lei, ela também engloba todos os projetos apresentados, não só pelo prefeito atual, como também por gestores anteriores, mas que estão tramitando no site gov.br. Na consulta de convênios, os vereadores e também toda a população pode acompanhar que tem muito convênio que foi dado entrada e que está transcorrendo esperando a aprovação. Então, essas leis também prevêem, à medida que forem sendo liberados, a execução de todos esses convênios que foram dados entradas, não só pela gestão atual, bem como aqueles que foi dado entrada por gestões anteriores, mas estão se arrastando até agora para aprovação. Então, essas leis, elas procuram visar atender todas as demandas e necessidades do município. E, como representante do Executivo, estou aqui para dirimir qualquer dúvida, responder qualquer pergunta que os senhores tenham acerca dessas leis e estamos à disposição de vossas excelências. Agradecemos as palavras do doutor Edinaldo e vamos facultar a palavra aos vereadores. A palavra está facultada aos vereadores. Como é o nome dele? Edinaldo. Bom dia, senhores e senhoras, a quem quero saudar no nome do presidente desta casa, o vereador Evandro Machado, aqueles que nos acompanham pela Rádio Olho d'Água FM, como também os internautas do Facebook. Edinaldo, não é isso? Representante do Poder Executivo nesta manhã, aqui na Casa Legislativa, onde vem
participar de uma audiência pública para falar sobre dois grandes projetos, que esses dois grandes projetos, eles irão direcionar a gestão municipal entre os anos de 2022 a 2025, dando esse norte. Em uma reunião nesta casa, nós solicitamos, inclusive, quando nós estávamos discutindo sobre ambos os projetos, que é o PPA e a LDO, nós sugerimos, inclusive, que na apresentação de hoje, na audiência pública, o representante do Executivo, ele trouxesse de forma os tópicos do projeto, para que fosse apresentado de forma mais clara. Inclusive solicitamos cópia dos slides, né? Dentro da reunião chegou ao consenso de todos que poderia ser assim, para que pudéssemos acompanhar essa apresentação do projeto, uma explicação mais ampla, uma vez que os dois projetos, não por serem longos, mas pelo fato de ser muito minucioso e precisar, né, dessa ajuda na explicação, até mesmo como audiência pública, para que as pessoas tomem conhecimento, aqueles que estão nos acompanhando, possam entender melhor como se dá esses projetos e quais serão os seus benefícios para o município. Vendo que a explicação foi de uma forma muito breve, mostrando a importância, ao mesmo tempo que se foi dito que todos os gestores, e isso é uma prática de todos os municípios, realmente, são dois projetos que tem em todos os municípios e que são necessários para o andamento. Eu teria, mediante esse pequeno momento, né, da colocação nessa audiência pública, infelizmente as pessoas não se atentam a participar, a vir para também, num momento como esse, a própria população poder pedir uma explicação, né, uma apresentação, não uma explicação, mas uma apresentação maior dos projetos. Dentro do estudo que foi feito aqui, alguns pontos, né, foram vistos, umas divergências que foi solicitado pelo presidente da Câmara ao Executivo, uma vez que os projetos já vieram com essas alterações que foram pontuadas por esta casa. Então, eu quero fazer apenas uma pergunta. Caso a pergunta que eu vou fazer hoje, nesse momento, não se tenha a resposta agora, eu gostaria de também já antecipar, perguntando a possibilidade de uma resposta, né, da pergunta que irei fazer ainda ao longo desta semana. O PPA é o plano que vai direcionar os trabalhos, as ações por secretaria que vão ser executadas. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Ali está aquilo que vai acontecer dentro do nosso município e o orçamento de cada secretaria, de cada objeto, uma vez que necessário, podendo depois, uma secretaria tendo necessidade, vendo essa necessidade, podendo fazer o remanejamento, que isso é um estudo que, claro, que é bem mais adiante. A pergunta que eu quero fazer: o senhor poderia me dizer, no ano de 2021, qual foi o percentual gasto pelo município, gasto não, vou usar outra palavra, usado pelo município no orçamento? Quantos por cento foi usado no orçamento
do município de Olho d'Água das Flores no ano de 2021. Senhora vereadora, no sentido de execução do orçamento ou na questão de abertura de créditos adicionais? Eu não lembro de ter tido abertura de crédito. Não tenha vindo para esta casa abertura de crédito. Eu gostaria de saber como o ano está fechando, e com certeza a contabilidade já tem essa visão, né? Eu gostaria de saber qual foi o percentual de uma forma geral. Quantos por cento o município precisou utilizar de orçamento para desenvolver os seus trabalhos, para que chegasse a acontecer todos os trabalhos aos cidadãos olhodaguenses. Estou abrindo aqui o relatório da prefeitura, que a gente tem acesso online, e vou levantar esse valor agora para a excelentíssima vereadora e para todos aqui presentes. Só esperar aqui o sistema abrir. Você não falou, tranquilo. Se Zé mandou muito aqui, mas o ano passado ele vai precisar, porque o planejamento não correspondeu à expectativa. Está tendo aqui um projeto adicional para esse ano ainda. Então, senhora vereadora, excelentíssima, e demais pares aqui desta Casa Legislativa, a população de Olho d'Água, no ano passado foi feito um orçamento para executar para esse ano, estimado a despesa de R$ 84.923.054. Até o presente momento, esse orçamento ele foi executado na ordem de R$ 62.918.215,77, que proporcionalmente vai dar importância até o momento de 74% da previsão executada. Então nós observamos aqui que há uma sobra, mas o ano ainda não finalizou. Onde nós queremos chegar nessa questão do orçamento? Como vivemos 2 anos atípicos com a pandemia, todas as receitas municipais elas se decaíram por conta da economia. Mas apesar desses fatos, nós podemos observar que a evolução do município do Porto de Olho d'Água, ele praticamente, em termos matemáticos, ele caminha no rumo da sua execução. Quer dizer que para 2021 o orçamento foi bem elaborado no seu montante geral em relação à previsão de despesas, chegando aí aos seus 75%. Então, nós apresentamos uma previsão aqui para os senhores. Deixa eu abrir aqui o do PPA. Uma previsão que ela talvez tenha sido um assunto de debate, o valor que foi previsto para o próximo ano, valor um pouco mais elevado do que o que está estimado para esse ano. Mas se vocês forem observar,
A evolução da receita, assim que a economia retomar a sua aceleração, ela vai estabilizar. E no município de Olho d'Água das Flores, a gente incluiu no orçamento que não estava cerca de 25 milhões de convênios que foram buscados junto a ministérios. Esse orçamento contempla todos esses recursos. Então, em relação à realização que eu tenho, o que é essa realização? As minhas receitas corriqueiras: FPM, ICMS, imposto, Fundeb, repasses normais da saúde. Então, o orçamento praticamente, esse ano 2021, se resume a isso. Aí, o que nós tivemos o cuidado de fazer? Se alguns dos convênios que foram liberados, foram buscados junto aos órgãos federais, fossem liberados, o município de Olho d'Água não ia poder executar, porque ele não tem previsão orçamentária para isso. Por quê? Porque nas elaborações das peças não foi colocado a demanda da receita de convênio e a despesa de convênio. Se a gente tirar isso do orçamento atual previsto para 2022, ele vai voltar para esses valores. Isso é normal. Então, o que eu quero dizer para todos aqui presentes, visto que com a nova implementação do governo federal junto à Câmara de Deputados acerca de emendas positivas para cada representante de estado, abriu-se um leque muito grande para os municípios buscar esses recursos junto ao deputado federal aqui que apoia a região. E se ele conseguir, o orçamento tem que ter previsão, porque não vai adiantar ir buscar o recurso, conseguir o recurso e eu não ter previsão orçamentária para executar. Nas audiências públicas que nós quadrimestralmente viemos aqui junto com a equipe, ela demonstra isso. A gente apresenta aqui 5 metas que são da Lei de Responsabilidade Fiscal. A primeira é a receita, ou seja, todas as outras 4 metas vai ficar condicionado a quanto eu arrecado de receita. Eu posso ter um orçamento de 1 bilhão, mas se a economia não for para frente, eu arrecadar 100 milhões, o meu orçamento automaticamente eu tenho que executar em cima da receita recebida, a primeira meta. Eu não posso ultrapassar ela. Por isso que a Lei de Responsabilidade veio para acrescentar nesse sentido. Automaticamente a minha despesa, ela não pode ultrapassar os 100 milhões. Mas a questão é, e quando eu recebo receitas que não previ? Na realidade, não é questão de não prever, é o representante do executivo buscar. Tem receitas aqui que estão para serem aprovadas por emendas parlamentares que são de gestões bem antigas e que esses convênios ainda vão se expirar e o dinheiro não chegou, mas que o prefeito, o Zé Luiz, ele tem buscado prorrogar e atender as demandas para poder esse dinheiro não ser perdido. E nós fizemos questão de incluí-lo dentro do orçamento como previsto. A receita chegou, não vai ter nenhum impedimento para que aquela obra ou aquela situação que foi determinada por aquele convênio seja executada. Então, na questão do valor do orçamento, talvez, senhores, tenham observado, aumentou muito. O orçamento previsto para 2022, deixa eu abrir aqui, na sua totalidade, ele está na importância de 125 milhões. 125 milhões. Mas se vocês forem observar as receitas comuns ao município, vocês vão ver que não tem nenhum superfaturamento em relação à previsão de FPM, previsão de impostos, a previsão de ICMS. Elas estão dentro da normalidade. Tanto é que no quadro do PPA, infelizmente eu não tive tempo de fazer um slide, que eu já fui pego desprevenido para essa audiência hoje aqui, até peço desculpa aos senhores. No PPA tem uma previsão aqui, na realidade tem uma base de cálculo de 2018 a 2020 da evolução da receita, do que foi arrecadado, e a previsão que foi colocada para 2021. E nós tivemos o cuidado de que
essas receitas que são comuns a todos os municípios estejam dentro do seu padrão de evolução de inflação. O que acrescenta no orçamento de Olho d'Água e dos municípios que nós trabalhamos? Eu tenho cuidado de abrir o site, eu vou até abrir aqui para os senhores talvez não seja uma informação que é repassada para vocês terem ideia de que convênios estão engatilhados, não liberados ainda, mas que a qualquer momento pode sair, e só vai ser executado se tiver a previsão orçamentária. Por que nós na contabilidade não enxugamos o orçamento e mandamos em cima do que recebe e do que se gasta? Justamente por causa da questão de, se aprovar um convênio desse, 1 milhão, ele já vai afetar a execução, porque eu vou ter que sacrificar alguma meta para executar esse convênio. E por que eu tenho que executar esse convênio? Porque eu tenho um prazo, porque senão eu tenho que devolver esse dinheiro. E na crise que nós vivemos, eu acredito que ninguém queira devolver dinheiro. Estando previsto no orçamento, a única coisa que vai se fazer é seguir as tramitações legais. Caso aquele serviço, ou aquela obra, ou aquela aquisição prevista naquele convênio não esteja licitado no município, a única demora vai ser fazer uma licitação e executar aquela receita com a sua despesa. Não tendo no orçamento, vai ficar lá na conta. Vai ficar lá na conta. Por quê? Eu não tenho previsão de despesa. Aí eu pergunto, que secretarias, se fosse um orçamento realmente enxuto, sem incluir essas previsões, a gente teria que sacrificar, porque eu teria que criar a dotação ou suplementar em alguma existente o valor daquele convênio e tirar da saúde, tirar da educação. No orçamento, se vocês forem observar, vocês vão ver que tem a receita do convênio e tem a despesa desse convênio, exclusiva para essa finalidade, que foi que acrescentou o valor desse orçamento. Eu vou tentar aqui localizar aqui o site de consulta pública convênios e passar para os senhores terem ideia de que convênios foram iniciados e que estão tramitando ainda. Posso falar? Eu compreendo que esse plano ele é realizado pensando realmente em executar tudo o que é colocado, né? Então você tem que pensar alto, e está certo o município pensar mesmo, porque no momento que se chega, se lá estiver dentro do plano, o município terá facilidade para colocar em execução, como o senhor acabou de falar. Chegando apenas vai para a licitação. Se não tem no plano, o município tem dificuldades de fazer execução e talvez nem realizar. Até aí eu compreendo e acho que o município tem que colocar tudo mesmo, tem que pensar alto, tem que pensar mesmo que não chegue até o município, mas tem que ser pensado e tem que ser colocado. Eu quero tirar a dúvida do seguinte, não sei se, acho que eu não fui clara, mas vou tentar nesse momento. O município pede no seu projeto a Câmara Municipal 100%. Aí foi quando eu perguntei 100% do orçamento para desenvolver as suas atividades. A minha pergunta foi: quantos por cento no ano de 2021 o município de Olho d'Água das Flores utilizou do orçamento? 74%. Não se veio para esta casa nenhum pedido de suplementação. Foi dado por esta casa como orçamento para o ano de 2021, 40%. Então eu gostaria de entender essa parte, entendeu? A minha dúvida está aí. Quantos por cento o município gastou no ano de 2021 para que eu possa entender justamente esse 74%? Faço essas perguntas justamente e não tenho nenhuma vergonha em dizer, tudo muito novo,
né, é algo muito contábil, para o entendimento, é mais para quem trabalha nessa área contábil. Eu sou leiga nessa situação, né? E por isso que eu insisto assim nessa pergunta, nessa explicação, para que eu possa apenas compreender como é que funciona essa questão de percentual para gasto orçamentário dentro do município. Eu acredito, não sei se cheguei a ser mais claro do que fui no primeiro momento. Não, excelentíssimo, agora ficou mais claro para mim. O valor que eu passei foi em relação à execução do orçamento. 75% do orçamento está executado até o presente momento, do orçamento. Eu até perguntei se tratava dos créditos adicionais, que foi o que a senhora mencionou agora. Essa autorização de 40% é autorização para os créditos adicionais, que são os créditos suplementares. Eu tenho esse valor, até passei ontem para a doutora Luciana, e a nossa previsão é que a autorização da Câmara, ela não vai me permitir executar a construção de uma escola que o Zé conseguiu no convênio. Está vindo até um projeto para cá, pedindo o valor de 10% para poder ser iniciado essa obra. Porque nós já gastamos até agora 32% desse valor. 32%. O que significa esses créditos adicionais? Esses créditos adicionais, para tentar ser de maneira clara, é como o seu orçamento doméstico. Só que você tem a sua conta pessoal e você tem lá a sua empresa, para ver se eu consigo ser bem claro. Só que chega num determinado momento, você não tem mais recurso no seu crédito pessoal para pagar suas contas. O que você faz? Você tira da sua empresa. É seu, mas você tira da sua empresa. Aí você vai diminuir um pouco do seu patrimônio, da sua empresa, para cobrir suas contas pessoais. Que o intuito da empresa é cobrir os gastos pessoais. E em outro sentido, aquilo que você ganhou não deu para você gastar. No orçamento, existem previsões a ser gasta dentro de cada secretaria. É o seu orçamento, para comparar, seu orçamento pessoa física. Quando essa secretaria ela demanda mais do que foi previsto, eu tenho que tirar da empresa. Qual seria a empresa? Outra secretaria que esteja sobressalente, que não teve tanta prioridade, mas que precisou dar atenção exclusiva àquela outra, como foi o caso da educação, com várias reformas de escola e muitas outras coisas que precisaram ser feitas. Isso fez com que a gente procurasse de outras secretarias não menos importantes, mas que não tinham ações tão prioritárias, e reforçasse esse crédito na secretaria para que essas obras, a estrutura tivesse em pleno funcionamento, como houve a previsão das voltas às aulas, houve essa necessidade, e aquela secretaria que não teve tanta prioridade na época de pandemia, ela forneceu esse crédito para suprir. Eu acrescento de um lado e diminuo do outro, sempre mantendo o equilíbrio do orçamento. Nesse caso, até o presente momento, nós gastamos 32%. E essa previsão de 40%, ela vai ser o limite que a gente vai precisar. Por conta de quê? Não vou dizer que foi um mau planejamento das gestões anteriores, mas das circunstâncias atípicas que a gente sempre vem falando. Todos os municípios brasileiros vêm passando dificuldades na questão da execução do orçamento, porque houve-se um gasto também excessivo na saúde, entrou muitos recursos de emendas na saúde. Aí talvez você se pergunte, mas tinha previsão? Não, mas essas emendas elas vieram para ações de saúde, veio para o MAC, veio para a atenção básica, que estava previsto no orçamento. E quando eu onero a receita, automaticamente eu também incremento a minha despesa. Eu tive que suplementar também para cobrir esses gastos com saúde. De onde sai? De outras secretarias. Por isso, todos os municípios tiveram movimentações atípicas em relação aos seus créditos suplementares. Viu, senhora vereadora? Nesse caso, o município executou 32 e a gente está tomando cuidado para que use esses 40, no máximo.
mas houve realmente muita necessidade por conta das circunstâncias atípicas, aumento de gasto em saúde e também melhorar a estrutura da educação do município, que vocês sabem, vocês viram as obras que Zé entregou, não foram poucas, e houve a necessidade no orçamento, porque a previsão que tinha era a execução normal, várias reformas, dinheiro do Covid, isso aí tudo foi atípico, ninguém tinha como mensurar quanto vinha, para onde vinha, como devia se gastar. Mas como no orçamento tinha previsão lá, reforma de escola, eu tinha X, mas eu precisei gastar YZ, aumentar, para que a rede não fosse prejudicada. Então, essas situações alteram o orçamento, alteram a estrutura do orçamento. E essa lei que nós estamos apresentando aos senhores, a gente tentou incrementar com essa nova visão dessa necessidade que o município tem. O que foi que fizemos? A nobre e excelentíssima vereadora Josélia era secretária na época, ela lembra que nós solicitamos de todas as secretarias que todos os funcionários, todas as pessoas que tivessem envolvidas na administração, levantassem o que era necessário em seu setor, para que a gente colocasse essas necessidades nessa lei. Foram feitos levantamentos, pela primeira vez na história desse município, todos os secretários, junto com seus ajudantes, tiveram que conhecer a sua secretaria, tiveram que conhecer as suas necessidades. Para quê? Para que, mesmo que a gente peça, eu digo de coração, a gente pede uma suplementação para a Câmara de Vereadores, é para não emperrar a administração. Alguns têm um entendimento errado, que quando você pede a suplementação, você está dobrando o orçamento. Você não está. Você tira de uma secretaria, coloca aqui, mas tira da outra. A lei diz que tem que ser mantido o equilíbrio entre receitas e despesas. Não aumenta. É como se eu tivesse 10 contas, eu vou tirar daquela conta e vou cobrir essa. Aumentou meu patrimônio? Não, só joguei de uma conta para outra. As secretarias são como essas contas. Só que, para a educação, para a saúde, nesses anos atípicos, se vocês pegarem a evolução da despesa, realmente houve, eu vou usar uma palavra, um estouro, por conta do dinheiro injetado pelo governo federal para as ações em saúde, MAC, PAB, que são as atenção básica, até mesmo outras situações que vieram, recursos de investimento para melhorar a estrutura para atender as pessoas. Tudo isso afetou. Então, eu estou apresentando aqui para vocês o porquê se gastou tanto dessa suplementação. A gente pediu aqui a suplementação de 100%, como a presente e nobre vereadora ela mencionou. Porém, é praxe você se pedir mais. Por quê? Porque se surgir qualquer situação que precise realocar o orçamento de uma forma a atender uma necessidade, você pode fazer isso. Repito, não quer dizer que o orçamento ele vai dobrar de tamanho. Por quê? Lembre-se que o nosso orçamento ele é medido pela receita que entra. Se eu entro com 1 milhão, eu só posso gastar 1 milhão. Mas entrou 1 milhão para a educação, eu só tenho 500 previsto. Eu tenho que pegar 500 de outra secretaria e jogar para cá. Aí eu posso gastar esse 1 milhão na educação. É isso para que serve a suplementação. E o Tribunal de Contas, ele emitiu uma resolução conjunta para todas as câmaras de vereadores falando sobre essa situação. Mas a preocupação do Tribunal de Contas foi a mesma nossa na administração. Muitas vezes você recebe o projeto de lei aqui que é o copiou-colou de gestões anteriores, que não tem nada a ver com o que está sendo executado hoje. Por isso a necessidade de se abrir créditos adicionais acima da média. Por isso que vem esses projetos. Mas no nosso caso tentamos ser o mais específicos, direcionados para a execução. E nas reuniões que tivemos com o prefeito, você tem que seguir o que está previsto. As suas demandas que foram apresentadas vão ser executadas. À medida que se chegar a receita, vai se realizar a despesa e atingir a meta prevista no PPA, na LDO. E outro detalhe que eu queria falar para vocês, a gente colocou aqui uma previsão de 132 milhões, incluindo os convênios, 125, me perdoem. Só que só vai se realizar se entrar a receita. Quer dizer que o prefeito não cumpriu não a meta do PPA, do LDO? Não, porque a primeira que eu tenho que medir é a receita. Agora, se a receita não entrar e ele não fizer, aí ele não cumpriu a meta prevista. 5 são as metas fiscais, começando pela receita. A receita entrou,
aí para construir aquela obra, ele tem que dar o pontapé inicial nessa obra. Ele tem que fazer essa obra. O dinheiro chegou. Mas se o dinheiro não chegou, é uma meta não cumprida? Não, porque o recurso não veio. A previsão foi o quê? Federal. Agora, dentro das receitas próprias, dentro da receita do município, nós podemos dizer que todas as leis, todas elas, ela basicamente é para atender a demanda usual do município, corriqueira, folha de pagamento, material do consumo, água, luz, e se fizer uma boa gestão e a receita melhorar, é que começa a dar uma sobra para realizar obras. Então, os recursos próprios que o município usou no ano de 2021 em obras é um reflexo da boa gestão financeira. Não estou aqui, eu estou falando a verdade, não estou aqui puxando sardinha para o lado da administração do Zé, mas isso eu digo de coração. Isso quer dizer que ele teve um bom controle financeiro, porque você começa uma obra com recurso federal, tem a contrapartida, e ele sempre teve ela lá. Por quê? Soube gerenciar, e aproveitando também essa pandemia, você tem como conter mais despesas com folha de pagamento, com encargos sociais, e realmente executar. O orçamento ele é muito complexo. Se a gente for falar, aprofundar aqui, talvez eu vá confundir a mente de vocês. Mas o que eu quero resumir, que vocês tenham em mente em relação ao orçamento, é: eu tenho uma previsão, eu tenho que gastar essa previsão, mas eu só vou gastar ela se eu tiver o dinheiro. Pode surgir alguma coisa não prevista? Pode. O que vai me permitir executar? Os créditos adicionais autorizados pelos senhores. Porque se eu aumentar nenhuma secretaria, eu posso lá suplementar com essa autorização, aquela secretaria passa a ter um valor maior de previsão, e aquela que não está sendo prioridade, a gente diminui mantendo o equilíbrio do orçamento. Então, o nome da vereadora? Sara. Excelentíssima vereadora Sara. Eu espero assim, apesar de ter abrangido muita informação, resumindo, gastamos 32% dos créditos adicionais que Vossa Excelência perguntou, e em relação ao orçamento previsto, executamos 75%. Então, essa é a base que a gente tem, não prevista, usamos a base executada para projetar, juntamente com os 3 anos anteriores, as previsões do que eu falei, das despesas corriqueiras. O que incrementa o excesso, assim, se for considerado um excesso por Vossas Excelências, um valor maior, é as previsões de convênios que fizemos questão de incluir no orçamento, porque se elas saírem, automaticamente o Executivo poderá executá-las. Eu quero agradecer a dúvida que eu tinha em relação a isso ficou mais clara para mim. Só quero fazer, me desculpe, mas eu vou fazer uma observação. Mas essa observação que eu vou fazer é porque é típico de quem é professor, muitas vezes observar um pouco a mais, Mas, assim, uma observação, uma crítica construtiva, espero que assim receba. Eu só não concordei com uma fala que o senhor fez. Pela primeira vez, no município de Olho d'Água das Flores, se realiza um projeto onde todas as secretarias participam juntas construindo. Ao longo de 68 anos, pela primeira vez isso aconteceu. Não concordo, o senhor está chegando no nosso município agora, não passou por outras gestões, então isso não quer dizer que os projetos que aqui vieram, as secretarias não sentaram, não estudaram, não viram as suas necessidades. Eu acho que só foi a maneira que foi colocada, no momento da sua explicação. Peço desculpas, mas não poderia deixar de fazer esta observação. E agradeço a parte que me foi cedida nesta audiência. Excelentíssima, eu que peço os perdões, que o objetivo não foi esse. Jamais queria diminuir gestões anteriores, mas quando eu disse que foi feito um trabalho, é no sentido de realmente mobilizar todos os aspectos. Por que eu disse isso? Que é muito difícil nos municípios você chegar numa secretaria e pedir para cada funcionário: olha, levante o que você precisa, faça um relatório e entregue ao secretário, junte tudo.
Isso no sentido do trabalho que foi feito. Demandou muito tempo, demandou muita orientação, muito envolvimento. Então, me desculpe se eu fiz uma colocação que a senhora entendeu no sentido de outros não ter feito, mas foi no sentido de a gente realmente ter vestido a camisa e ter se empenhado para poder apresentar para vocês, para o município. Realmente chegamos aqui recente, mas eu digo que já tenho 23 anos atuando nessa área e sempre procuramos trabalhar em conjunto. Uma coisa é certa, todos nós somos usuários do sistema público. Eu sou usuário do sistema público. Minha filha estuda em escola pública. O que eu quero o melhor. Assim como os senhores vereadores lutam pelo melhor, assim no executivo luta pelo melhor. Aquilo que tem para dizer, Josélia já viu. Eu digo, independentemente, seja o prefeito, seja quem for, olha, por aqui, temos que fazer assim. É isso nesse sentido, de realmente querer fazer a coisa acontecer. E dizemos que ainda não chegamos no nosso ideal. À medida que formos conhecendo mais o município, como a nobre vereadora mencionou, à medida que formos conhecendo mais as necessidades, vamos mandar projetos para cá. Ó, precisamos readequar isso aqui. Isso aqui ainda não é a realidade. Qual é o objetivo? Que o município de Olho d'Água, não só de Olho d'Água, como também trabalha em outros municípios, possam aplicar o que está na lei, possa se executar a lei. Isso vai ser menos oneroso para o legislativo, vai ser menos oneroso para o executivo, no sentido de que vai ver as coisas realmente funcionando e que o trabalho de vocês não vai se tornar um fardo de fiscalização, de pegar no pé, de cobrar, mas sim um fardo de olhar lá e atestar, realmente foi feito, foi concluído. Então é nesse sentido que a administração ela vem trabalhando, mostrando os resultados. E voltando, o planejamento para 2022, esperamos que essas receitas venham e que realmente o município seja agraciado com melhorias e que essas melhorias sejam perceptíveis não só aqui, mas elas se tornem também um destaque para o estado de Alagoas. Queremos agradecer as palavras da vereadora Sara, do doutor Edinaldo, pelos esclarecimentos, e a palavra continua facultada aos vereadores. Apenas para tirar alguma dúvida também, doutor Edinaldo, para ficar um pouco claro, como a vereadora falou, quem não milita nessa área, às vezes não entende bem. Mas é bom a gente deixar bem claro que essa suplementação que ele falou, essa transferência, né, às vezes a pessoa está assistindo lá do rádio, está no Facebook, e pensa que é o dinheiro que sai da Secretaria de Educação e vai para outra secretaria ou vice-versa, mas não é. Essa transferência é de autorização para gastar, mais ou menos isso. A Secretaria de Infraestrutura está autorizada para gastar esse ano R$10 mil, e a de Educação 10. A Educação extrapolou os seus 10, então não pode gastar mais. O dinheiro está lá, mas não pode gastar mais. E a Secretaria que tinha 10 lá sobrando, só gastou 3. Então essa autorização que nós ofertamos à gestão é para transferir aquele direito de gastar naquela secretaria para outra secretaria. Não é o dinheiro não, o dinheiro continua lá. É só o direito de transferir a dotação orçamentária, não é isso? Muito obrigado, Evandro, por ter feito essas colocações. Realmente é isso. Em termos simples, a Câmara tem seu orçamento. Ela tem só uma atividade, né, que é a manutenção das atividades ou das ações da Câmara Municipal. Mesmo dentro dos elementos de despesa aqui da própria Câmara, talvez lá para contratação de técnico, ou só lá dentro de um elemento um valor lá de R$30 mil. Só que você usou 50, você suplementa ali naquele elemento onde o técnico precisa executar, ter aquela contratação, e vai ter que olhar dentro, como a sua estrutura é única, dentro da sua própria estrutura, outro elemento que você vê que não vai usar, como é que é o de equipamento. O equipamento estou precisando agora, eu vou anular aqui a fixação da despesa, ou seja, eu estabeleci gastar 30 com equipamento. Eu vou tirar 20 dessa previsão e vou colocar 20 na previsão da contratação. Na realidade, é um saldo orçamentário. A autorização, que propriamente dita, autorização para ser executado. E o que é aprovado para o executivo, automaticamente fica aprovado para o legislativo. E a lei orgânica
se não me falha a memória, todas elas têm um princípio nela, se a palavra é essa, ou um artigo que fala o seguinte: havendo uma execução da despesa da Câmara maior do que a previsão, a Câmara pode usar para a anulação dessa despesa a mais que executou, dotações do Executivo. O legislador pensou nisso tudo. Então, não só se aplica ao Executivo, aplica também ao orçamento do Legislativo, que na realidade o orçamento é uno. Vocês fazem parte do orçamento do Executivo. Então, quando a lei autoriza, está autorizando todas aquelas secretarias que estão previstas ali dentro do orçamento. E frisando aí que o Evandro falou, não é transferência de dinheiro não. Chega dinheiro lá para a educação, mas eu não tenho autorização, eu tenho que tirar de onde tem para poder executar. Complementando aí o entendimento do nosso presidente. Só para ficar mais claro, foi dado 40% no último ano. Esses 40%, pelo que eu entendi, foi utilizado 32%. E ainda tem para ser... Ainda tem para ser. Os 40%, vai dar para fechar o ano? Não. Ou vai... Nós já está preparado um projeto de lei pedindo um adicional de 10%. E vou aproveitar aqui essa audiência para dizer por quê. O Zé conseguiu um convênio aí de uma construção de uma escola, se não me falha a memória, 12 salas. É 2 escolas, uma coisa do tipo. E nós não temos previsão orçamentária para executá-la. Se tiver do jeito que está aprovado, o que nós temos aprovado vai dar para terminar o ano no Executivo, na previsão normal. Se essas escolas forem para empenho, agora que nem está sendo feita a licitação delas, nós não teremos como empenhar essas escolas, porque vai exceder a autorização, e jamais o Executivo vai exceder uma autorização dada pelo Legislativo, porque, como a nobre vereadora ela mencionou, é crime de improbidade. Então, está vindo esse projeto, já conversei com a doutora Luciana, esses 8% vai dar para a gente finalizar. Já fiz um levantamento, vai passar ali no pau do canto, a gente vai ter que tomar algumas medidas legais em relação à contenção de despesa, para que nosso balanço venha dentro da legalidade. Porém, essas escolas saindo, se elas for para empenhar esse ano, a gente infelizmente não vai poder fazer a realização desse empenho. Quer dizer que foi dado 40%, o normal para fechar o ano com essas escolas seria 50%. Isso, por conta da previsão que foi proposta na lei e, infelizmente, aquilo que eu mencionei, as situações atípicas, a saúde e a educação demandaram muita suplementação, anulando de outras secretarias. Toda vez que eu suplemento para executar uma despesa, eu vou tirando desse saldo autorizado da Câmara. E a gente já gastou 32% e não finalizamos o ano ainda. Então, de acordo com os nossos cálculos, caso seja aprovado os 10%, se sobrar, vai ser uma lama que nós consideramos como uma reserva de segurança, porque não sabemos se vai aparecer mais alguma coisa até o final do ano para a gente lançar nesse orçamento e fazer o devido empenho. E o que tem para ser executado no próximo ano, acredito que seja mais do que o que foi executado neste ano. O que foi previsto para o ano que vem, nas despesas corriqueiras, foi previsto dentro do índice inflacionário. E a gente tentou direcionar de acordo com o que movimentou esse ano. Por exemplo, se a educação fez investimentos com escolas, a gente procurou manter uma média de investimentos, porque se surgir outras escolas, já tinha previsto o incremento da folha de pagamento, aumento salarial que vai ter provavelmente com o fim da decretação da pandemia, aí aumenta a previdência, tudo isso foi previsto, tem que estar previsto, porque se a gente não colocar, imagine que vai se executar o orçamento e retorna às atividades normais, a receita aumenta e eu não tenho como dar um aumento para o professor, eu não vou ter como pagar as obrigações patronais. Por quê? Porque à medida que o salário mínimo já aumenta por lei federal, automaticamente já está aumentado no município, e é um encargo muito grande. Dentro das despesas corriqueiras, a gente direcionou bem o orçamento. A questão é, o Zé está conseguindo obras para o município, conseguindo convênios, que temos dotação, porém, a gente previu uma situação que nós já temos aqui, mas se ele conseguir uma situação nova,
provavelmente a gente vai ter que entrar em outra secretaria também para usar a questão do remanejamento, não o remanejamento, a suplementação, porém vai ser num índice menor. Esse é o nosso objetivo. O objetivo é que o orçamento não suplementasse. O objetivo, quando o legislador criou a lei do orçamento, ele pensou no orçamento base zero, isso nos primórdios da contabilidade. Assim que a República foi lançada e foi criada a obrigação da execução do orçamento, ele era base zero, ou seja, o que está lá é para gastar, não posso gastar nem a mais nem a menos. Se você errasse, problema seu, não tinha como você suplementar, remanejar, não tinha como você fazer isso. Devido às circunstâncias que ocasionaram um freio econômico no país por conta de não fazer investimentos, de previsões que foram calculadas, mas por causa da economia, elas deram uma guinada para uma direção diferente, o legislador foi lá e disse, olha, pode suplementar, é autorizado por lei federal, desde que a Câmara analise as peças, avalie e consigne essa autorização. E temos também um crédito extraordinário. Só para finalizar essa questão, na pandemia mesmo, se quisesse ter usado esse crédito, o prefeito ele usa com autorização federal, sem autorização do legislativo. E o Zé fez questão de não fazer isso. Não, autorize o crédito que a gente tem. Esse crédito extraordinário aumenta o orçamento. Esse é diferente. Se eu previ aqui 100 milhões, se eu criar um crédito extraordinário, ele vai incrementar no valor do orçamento. Porém, ele só é utilizado em épocas de guerra, pandemias e situações que abalam o país como um todo. Mas o Zé fez questão de partir para a suplementação para evitar situações que tenha que estar se explicando, que está na legislação. É isso, não, vamos usar o crédito que a gente tem e vamos trabalhar. E é isso que a gente fez até agora. Então, Evandro, finalizando a sua pergunta, a nossa previsão, ela está mais ou menos dentro do que se deve realizar. Esse 30% que é uma garantia, se surgir alguma coisa atípica, que nem surgiu esse ano, a gente possa executar sem prejudicar o município. Agradecer mais uma vez a doutora Edinaldo e a palavra continua facultada aos vereadores. A palavra está facultada ao vereador José Carlos. Senhor presidente, senhor Edinaldo, que está aqui nos dando essas explicações, vereadores, população que nos assiste. Ouvindo atentamente as palavras do senhor Edinaldo e vendo, presidente, que o desempenho do prefeito Zé Luiz em arrumar benefícios para o nosso município através de emendas federais, através de convênios com o deputado Paulo Dantas e o deputado Arthur Lira, foi onde chegou a esse gasto a mais, porque não estávamos previstos essas escolas, né? E não estava no orçamento, mesmo o orçamento sendo feito a mais, mas graças ao nosso bom Deus e o desempenho do nosso prefeito, ele conseguiu que essas escolas, a mais uma escola de 12 salas, estava conseguindo outras obras para o nosso município. E com certeza isso aí iria passar, porque não estava previsto. Mas com certeza a Câmara está aqui para isso e nós não vamos deixar que um dinheiro desse, que vai ser empenhado, que vai ser gasto, que vai ser uma obra para o nosso povo, que volte novamente para Brasília. Nós não íamos deixar, justamente por falta de orçamento, por falta de remanejamento. Então, quero dizer que sempre estaremos à disposição e vamos sim debruçar e ver, né? Hoje eu já vejo, vereador Morte, em reuniões como tivemos agora há pouco, né, em questão de emenda para a suplementação, que chegaríamos a um valor, e hoje eu já vejo outro, né? Na minha vista hoje, eu já vejo que o município, no mínimo, ele tem que ser autorizado, os 40% que foi autorizado no ano de 2021, né? Que nós estávamos querendo até reduzir mais, mas sabemos da capacidade do nosso prefeito
e da transparência que está sendo feita nos gastos públicos. Então, já peço ao senhor presidente que marque novamente outra reunião para que a gente debata mais uma vez a emenda que seja colocada nesse orçamento. Então, eram essas palavras que eu queria dizer e agradecer pelas explicações muito legíveis para nós vereadores e para a população. Agradecer as palavras do vereador Zé Carlos e a palavra continua facultada aos vereadores. A palavra está com o vereador Morte. Eu quero só completar as palavras do meu colega José Carlos e pedir que eu não vejo a necessidade de haver uma outra reunião, porque nós estamos todos aqui, assistimos todos juntos. Então nós vemos todos juntos que há essa necessidade de dar esses 40%. Então eu acredito que é nós fazer a emenda e botar a emenda para ser votada. A palavra continua facultada aos vereadores. Agradecer as palavras do vereador Morte e a palavra está com a vereadora José. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores, público, Edinaldo, que veio fazer essa audiência com a sua explicação, aos ouvintes da rádio Olho d'Água FM, a todos o meu bom dia. Então, essa audiência agora é um assunto bastante importante, porém quase ninguém entende, né? Onde se trata realmente de dois projetos de suma importância para a administração do município, o PPA, né, que é um planejamento onde o Edinaldo bem falou, foi um planejamento onde todas as secretarias fizeram o seu planejamento para os próximos 4 anos, porque PPA é o projeto Pluri, inclui 4 anos, então são as metas. Às vezes a gente ouve falar tanto de orçamento que na cabeça da gente a gente acha que é recurso, mas o vereador Evandro, ele foi bem feliz quando ele, na fala dele, ele frisou que é uma meta, é um planejamento, não é recurso que já está ali em cada secretaria. Porém, se cada secretaria não se planejar, aí fica difícil do Poder Executivo exercer as suas ações. Então, eu quero dizer que eu concordo com o pensamento do vereador Morte, como também com o pensamento do vereador Zé Carlos, onde ele, no sentido da transparência da gestão, o prefeito Zé Luiz, ele executa para o povo, ele não tem dificuldade nenhuma em mostrar números, em mostrar dados, em executar com transparência, e isso é importante numa gestão, porque é uma gestão onde todos participam, onde todos têm o conhecimento. E quando se trata do percentual, eu creio que já está todo mundo ciente, e como sempre nós dizemos nas nossas falas, esta casa, nós vereadores, nós estamos aqui para ajudar a trabalhar tudo o que for de bom. A gente sempre usa essa linguagem, conte comigo. Então eu creio que já está bem discutido, que a gente já tem que deixar tudo definido hoje. Muito obrigada pela participação.
volto a frisar o PPA, que é o planejamento durante as metas do governo para os próximos 4 anos. Obrigada. Vereadora, só queria pedir para dar uma completadazinha na fala da vereadora e dizer à vereadora que essa semana eu estive lá na prefeitura e na hora que eu estive lá na prefeitura, eu acho que Zé Carlos estava lá, Clemens e Evandro parece que estava também. E o Tribunal de Contas estava lá fazendo um levantamento das contas do município. E as palavras daqueles fiscais que estavam lá na hora me surpreendeu. Disse, eu não vi nenhum município aqui na região fazer uma transparência da forma que esse rapaz está fazendo, que o prefeito de Olho d'Água está fazendo. Acredito que algum de vocês viu quando ele falou isso aí. Então, eu vejo isso como um grande louvor para o povo de Olho d'Água. Eu acredito que o povo de Olho d'Água fizeram a coisa certa. Até o presente momento posso dizer isso com clareza. E acredito que vai finalizar dessa mesma forma, com transparência e com trabalho prestado para o povo de Olho d'Água. Então não vejo nenhuma necessidade de nós estar emperrando o governo de trabalhar. Se fosse uma coisa que nós tivéssemos alguma dúvida, não existisse transparência, a gente ia querer sim que mostrasse, dissesse como era que estava sendo gasto o dinheiro do município, mas não, está claro demais, bem claro. Nós estamos vendo o município andando, o prefeito trabalhando e as obras sendo concluídas, e com uma rapidez que ninguém se espera, diferente de o cabo começar em janeiro do ano que se elegeu e vir terminar uma obra inacabada com 4 anos depois. É muito diferente. E quando você chega perto de uma obra feita pelo prefeito José Luiz, chega a dar alegria no coração da gente, porque a obra é de boa qualidade. E o dinheiro do nosso povo está sendo bem empregado. Então, eu acho que se houver necessidade de dar 50%, não vejo nenhuma empecilho da gente dar esses 50%. Porque existe o trabalho, está mostrando que está trabalhando. O Tribunal de Contas, que é um órgão fiscalizador igualzinho a gente aqui, que nossa obrigação é fiscalizar. Quando você chega, um fiscal chega perto de outro, que vê um fiscal dizer uma coisa dessa aí, o que é que ele vai dizer? Homem, graças a Deus meu voto foi bem aplicado. E assim a população de Olho d'Água em peso. Queremos agradecer a vereadora Josélia e mais uma vez agradecer as palavras do vereador Morto. E a palavra continua facultada aos vereadores. Então, agradecer a todos os vereadores que participaram dessa audiência pública, justificar a presença dos que não puderam estar aqui presentes, agradecer a todos os olhos-d'águenses que se encontram aqui, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, ao doutor Edinaldo, dizer que a Câmara está às ordens também e que qualquer dúvida vamos lhe procurar. Estamos sempre à disposição, senhor presidente. Como o nobre vereador falou, o tribunal veio para cá por conta do IEGM. O IEGM é uma consulta pública que faz perguntas sobre tudo dentro do município. E eles vieram confirmar se no relatório foi expressa a verdade. Eles vieram visitar obras, vieram confirmar tudo em loco. Então, se ele disse isso, eu fico feliz, porque eu estou fazendo parte desse trabalho. Fico feliz de saber que as coisas estão andando. Não sabia dessa informação. E os meninos, quando chegavam para a gente para pedir informação, de coloque a verdade nesse relatório. Eles nunca fizeram isso. E esse ano eles visitaram todos os municípios
e Olho d'Água foi agraciada com um comentário positivo. Isso é muito bom, isso mostra que estamos no caminho. O presidente mencionou que está com as portas sempre abertas, nós também estamos da mesma forma. Se a gente não tiver a resposta agora, a gente vai pesquisar, vai preparar, vai elaborar relatórios e chegaremos a uma resposta. A prefeitura, dentro, como eu já falei várias vezes aqui, dentro do que exige a lei, ela está com as portas abertas para os senhores vereadores no que vocês precisarem. Bom, agradecer também ao secretário de Finanças, ao nosso prefeito Zé Luiz, à procuradora Luciana, que sempre nos atende e manda as informações que essa casa pede, né? Então, mais uma vez, agradecer aos seus vereadores, em nome de Deus e pela grandeza do nosso município, declaro encerrada esta audiência pública. Muito obrigado a todos. E teremos logo mais, vamos dar um intervalo aí de 5 minutos e vamos iniciar nossa sessão. 5 minutos, 10 minutos.